Bem-vindos ao nosso podcast Trilha Sonora, nesse nosso 25º e último episódio de 2020, em forma de retrospectiva. Esse podcast que foi criado durante a pandemia, pelo meu amigo Lupa e por mim, do Mendes, com o objetivo de discutir um pouco de música ligada a temas sociais, econômicos, históricos, tudo em um ritmo de bate-papo bem descontraído. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais, não se esquece, não perde os nossos podcasts. E nessa retrospectiva, temos o prazer de receber mais uma vez a maioria dos nossos convidados que abrilhantaram nossas conversas durante esse ano aí. Fala aí, Lupa, tudo certo? Tudo bem, grande irmão Du. E começo dizendo que apresentaremos cada um dos nossos convidados hoje, né, conforme vamos falando sobre os podcasts desse ano, em que começamos, né, o primeiro episódio começou eu e você, né, sem convidados, né, falando sobre Chico Buarque, a música de protesto e a política atual. Mas já no segundo episódio chamamos o seu irmão Guilherme, né, que é empresário aí do ramo de yoga e tem uma empresa que fica em Guarulhos, né, vamos dizer assim. Foi que a gente pegou um cantor chamado Ventania, né, um cantor de rock chamado Ventania, né, e falamos sobre isolamento social, porque o momento de isolamento social estava logo no começo da pandemia, né, e a gente começou falando sobre ele. Porque tanto o Ventania como o seu próprio irmão, eles gostam de viver sozinhos. Então, para eles foi mais fácil viver essa vida de isolamento social, né? Esse foi o nosso primeiro tema. Essa vida pandêmica aí. Bom, na semana seguinte a gente não fez muito esforço para pensar, mas a gente escolheu John Lennon e discutimos ali resolvemos falar sobre guerra e paz, porque tem tudo a ver com o John Lennon. Daí o Lupa me disse que tinha alguns amigos da FEA, da USP, né, que gastava ali o violão, tocando e cantando umas músicas dos Beatles. E eu disse para ele chamar o pessoal para participar do episódio junto com a gente. Então ele chamou o Daniel Feldman. E para nossa surpresa, ele também trouxe o Thomas Jensen, que também era um colega de vocês da USP. E aí o Daniel e o Tomás estão por aí. Se tiver, já levanta a mão, acho que não. Não, mas eles vão chegar aí daqui a pouco, eles chegam, né? Daqui a pouco eles chegam. Verdade. Isso mesmo, Du. Então, Daniel Feldman hoje é professor também de economia, colega do Marcelo Carvalho, que a gente vai apresentar daqui a pouco, né? Na Unifesp de Osasco, né? Mas ele não é verde como o primo Fábio Feldman, né? Né? Que foi candidato a prefeito de São Paulo, mas eu acho que ele não gosta de falar muito sobre isso, mas ele não é verde, talvez mais vermelho. Mas, enfim, Daniel é filho também do meu amigo Paulo Feldman, né, que faz parte do grupo de Novo Desenvolvimentismo, né, do Brescia Pereira, né, esse grupo de pesquisa que a gente faz parte. E lá chegando, a gente desenvolveu uma amizade, né, e até sou mais amigo hoje do Paulo Feldman do que do filho do Daniel, mas o Daniel é grande amigo também. Então, já o Tomás, né, se encaminhou para análises econômicas e sociais no GES e mostrou todo o seu conhecimento, né, do antigo Beatle, né, John Lennon, né? Se bem que fugimos do tema no dia que era Guerra e Paz, mas foi para o pensamento revolucionário dessa figura icônica que é John Lennon. Para variar, a gente fugiu do tema, né, Lupa? Porque a gente sempre foge, mas bom, foi muito bom mesmo esse episódio. E na sequência a gente acabou melhorando o formato um pouco do podcast, né? Passamos a organizar um pouco mais, começamos a falar um pouco mais da vida do cantor, do autor, e aí sempre lançando uma questão para os nossos convidados. E essa ideia se iniciou quando o Fernando Guntovich viu que estava fazendo o podcast. Fernando tá aí. E disse que gostaria de participar do nosso podcast, não é, Lupo? É isso mesmo, né? O Fernando, que é presidente da The Group, aí, a maior agência de live marketing aí do Brasil, e o homem já foi eleito Homem do Ano, né, pela Promovil, e disse que gostaria de participar, e claro, já sabia que ele era fãzaço dos Rolling Stones, né? Vai em vários shows, né? Jet mesmo. Mas qual o tema falar sobre Rolling Stones, né? Foi aí que você sugeriu, o tema longevidade, porque talvez a banda fosse a mais longeva de todas, né? E assim. os integrantes também, né? É verdade. A maior coleção de memes sobre longevidade é estrelada pelos Rolling Stones. É verdade.
Então, quando você falou em longevidade, eu pensei, eu conheço talvez o maior especialista em economia de longevidade do nosso país, né? Que é ele, o professor, pesquisador, apresentador do bem-estar, o Jorge Félix, que também é do grupo do Pressa, né, que a gente conheceu lá no grupo de Novo Desenvolvimentismo, que o Jorge não deu para vir hoje, porque ele tem um compromisso, mas talvez ele entre em algum momento pelo celular, né, nesse podcast, nessa retrospectiva. Né? E aí que foi que surgiu o episódio 4, né, com o Fernando e com o Jorge Félix. A gente uniu as duas coisas. Um fanzaço dos Rolling Stones como o Fernando Gutovich e o Jorge Félix, né, que é esse cara super especialista na longevidade aí. Né? Não é mesmo, Fernando? Não foi isso aí? Foi isso aí, foi muito legal. Isso aí. A gente começou com um baita fôlego aí, foi tema surgindo à torta direita, e a gente pensou que o podcast estava um pouco sexista, porque afinal de contas a gente só tinha tido homem como convidado, e a gente resolveu falar sobre Rita Lee e o feminismo. E nesse episódio a gente trouxe duas grandes mulheres e exemplos, né? Cristina Helena Pinto de Mello, pró-reitora Estrito Senso da ESPM, e a professora Mônica Quahara, do UFABC. A Mônica tá economista também, tá? Economista também. Tem um viés econômico, não sei porquê. E aí já lavamos a alma nesse podcast se sentindo um pouco mais progressista. Não é verdade, gente? Acho que a Cris não está aqui hoje, mas a Mônica Mas a Mônica está aí. Tudo bom, Mônica? A Mônica tá meio calada hoje. Hoje ela não pode falar muito. Então, que beleza, né? Então, quando eu conversava com o Du, a gente também, para outros episódios, a gente também pensava em chamar quem pudesse propor um tema dentro de um caminho de evolução, né? Vamos dizer assim, né? Sempre progressivamente. Eu pensei em duas pessoas. A primeira foi a Adriana Cury, né? Nossa amiga que está aí, Caboré, né? Prêmio Caboré, proprietária da IDEA, ex-presidente da Macan, né? E outro peso pesado, né? O Flávio Ferrari, que hoje é Head aí de Advertising, Estratégia de Inovação da CNN Brasil, né? E ex-presidente do Ibope, da Também GFK, Caboré, tá? Também Caboré, e esse ano não, essa semana, né? Caboré é fundamental na vida de uma pessoa. Tá, tem que ter uma coruja. Só temos Caboré aqui. Então, esses dois pesos pesados do mercado de agência e do mercado publicitário, né, a gente chamou. É verdade, Lupa. E o Flávio, me lembro, ele propôs falar sobre David Bowie e a liberdade de ser ou criar, né? O artista do futuro foi o tema. E aí que fizemos o episódio com a Adriana Cury, Flávio Ferrari, que foi sensacional, né? Dentro desse bate-papo daí, temas que haviam dito que a Adriana queria falar sobre Marisa Monte e diversidade. Ela havia citado, né, que ela queria falar sobre Marisa Monte e diversidade, e a gente já aproveitou para chamar mais uma outra pessoa para falar sobre isso e também tratar sobre o tema de racismo, né? E aí surgiu essa coincidência muito legal, né, Lupa? Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero sim, Du, porque foi bem legal mesmo. Há anos eu tinha pedido amizade no Facebook para uma líder negra que eu passei a admirar por causa de um momento grandioso da história do Mackenzie e da sociedade brasileira também, que é representativo, que foi a eleição de Tamires Sampaio como a primeira presidente negra do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da Faculdade de Direito do Mackenzie. Só uns anos, 7, 8 anos atrás. E aí, eu não lembro qual o ano, não sei se a Tamires está aí para falar qual foi o ano aí que ela foi eleita. Foi 2014, faz 6 anos. Então, faz 6 anos. Eu pedi amizade, ela aceitou a amizade, a gente ficou, mas não tivemos mais contato, né? Então, coincidentemente, na semana em que estávamos buscando alguém para debater com a Adriana Cury sobre diversidade, eu pensei na questão do racismo, né? A Tamires me mandou uma mensagem me perguntando se eu queria colaborar com a campanha dela para vereadora. Aceitei no ato, né? E propus que ela participasse com a Adriana Cury do podcast aí, né? E foi um baita podcast. Bom, né? Foi muito bom. Foi muito legal dialogar com vocês. Adorei participar.
Eu lembro, e foi só o episódio 7. Foi muito bom, foi incrível, assim. É, inclusive, obrigado vocês duas pela contribuição maravilhosa e rica que vocês deram para esse episódio e Ah. para outros episódios também, né? E como a gente segue, né, nesse pensamento de diversidade musical e diversidade de um modo geral, a gente queria fazer alguma coisa com mais variado e tal. E aí o Lupa comentou, né, de conhecer o Edmar Bula, CEO da Chroma, e me disse que ele cantava música lírica. Então a gente pensou em fazer alguma coisa diferente, uma coisa mais para música clássica. Não, não, por que a gente fez aí? Isso aí, o Bula não está aqui hoje porque ele está no batizado no interior, então não deu para ele vir, né? Mas a gente pensou alguma coisa nesse lado erudito, clássico, né? Foi dentro dessa sua ideia, né? Do que o Bula propôs falar sobre Stravinsky e a inovação. Também está lá, um podcast imperdível. Uau. Foi um momento que a gente se deleitou com o conhecimento do Bula, porque além de cantor lírico, músico, né, conhece muito essa parte clássica. Foi muito bom mesmo. E aí, já pensando no próximo podcast, a gente voltou com um cantor bem importante nacional, né? Que a gente teve a ideia de falar sobre o Noel Rosa. O Daniel e o Tomás, né, eles haviam sugerido o Cabé, né, o professor Carlos Alberto Campos Cordovano Vieira, para falar sobre Paul McCartney. E aí o Tomás lembrou que o Cabé gostava muito do Noel, né, e aí a gente acabou convidando ele para falar sobre o Noel, na verdade. E aí ele aceitou, foi um podcast maravilhoso, muito interessante, assim, enriquecedor. A gente... Assim, todo mundo pensa que o Noel, né, canta umas músicas de velho e tal, umas músicas antigas, mas na verdade o cara, assim, ele morreu super novo, com 26 anos, e as músicas dele são super atuais, representativas até o dia de hoje. É verdade. E o Noel fez mais de 300 músicas, morreu com 26 anos. E a produção dele ali foram dos 17, 18 anos até os 26. Então produziu intensamente, é um gênio da música brasileira, né? E não sei se o Cabé tá aí, ele também parece que vai aparecer em algum momento também. Talvez não agora, mas... Então, eu me interessei tanto em função dessa pesquisa sobre Noel Rosa, que a gente tem que fazer uma pesquisa incipiente, claro, e sobre o conhecimento sobre as letras das músicas. O Cabé conhece detalhes das letras e interpretações das letras do Noel Rosa. Eu me interessei que eu acabei comprando 4 livros sobre a vida do Noel Rosa, já li 2, né? Agora falta ler mais umas 2 biografias, uma é do primo dele, que é o Jaci Pacheco, e outra de 2 autores aí, que é a maior biografia dele, que tem umas 800 páginas, vamos dizer assim. Mas falta ler esses 2 livros, mas me interessei muito. Então, e a gente pensou em fazer um projeto junto, inclusive no ano que vem, né, que se estiver interessado, o Manolo também estiver interessado, para fazer um projeto sobre Noel Rosa, né? Porque eu topo. Realmente. Tô dentro. Isso aí. O cara é monstro. Ô Lupa, Legal. corre aí com esses livros daí que a pandemia tá acabando, eu quero ver isso aí. Aí já não dá mais tempo de ler. A hora que acabar, todo mundo vai esquecer os livros. É verdade, aí só vai ficar nas redes sociais. Quer dizer, fica agora também, né? Na rua, ninguém aguenta mais ficar em casa. A gente fica na rua tomando cerveja. Bom, mas depois do Noel a gente não aguentou, e aí a gente acabou voltando pro rock pra variar, né, Lupa? Eu não aguentei. Verdade. Aí o Duque é guitarrista, cara. O cara mas ele é eclético, ele é guitarrista, violinista, toca tudo, né? E aí ele é fã da técnica de Eric Clapton, né? Ele sugeriu Eric Clapton. E aí eu lembrei que havia um curso de história de rock na UFBC, né? Ensinado aí pelo meu primeiro orientador de doutorado lá na GV, que foi o professor Ramon Garcia Fernandes, né? Hoje professor da UFBC, mas ele estava na GV. Depois ele saiu, depois que o Bresser assumiu, né, a orientação. E aí a gente viveu o quê? O movimento enciclopédico, né, do Ramon, né, com todo o vasto conhecimento de pesquisa. É uma enciclopédia do rock. Então, obrigado, Ramon. E daqui a pouco a gente vai voltar. Você tudo bem aí, Ramon? Ramonzito tá aí, né? Maravilha, tudo. Maravilha.
O Ramon é Emocionado. argentino, Obrigado, tá? Não sei se vocês Ramon. perceberam, é argentino, tá? Argentino. Baiano, por favor. Argentino baiano. Boa, boa, boa. É, então, esse ano de 2020 também foi marcado por algumas coisas tristes, bom, que não foi só no ano de 2020, mas ele foi marcado pela violência contra os negros também, né? E assim, apesar de todos os anos, né, esse racismo estrutural que é intrincado nas raízes brasileiras, corroborar com essa política genocida do Estado, né? Mas a gente ganhou uma notoriedade por causa do movimento que aconteceu nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam. E a gente decidiu falar alguma coisa sobre isso no nosso podcast também. E eu tenho o privilégio de ser vizinho de Lauro Cornélio da Rocha. Salve, Lauro. Sim, privilégio, Laurão, privilégio. Coordenador de uma escola municipal de ensino, ele é poeta. E ele me sugeriu falarmos sobre um dos maiores cantores de reggae brasileiro, o Edson Gomes. Talvez o maior, né? Talvez o maior. Sim, né? Bom, se não o maior, de grande importância. Hoje considerado o maior. É o maior. E o nosso tema seria o racismo. Então a gente falou com isso, mas não foi só o Lauro, né, Lupa? A gente chamou. Então, e aí eu topei na hora, né? Topei na hora, falei, não, tema sensacional. E quem que eu lembrei? Da nossa Tamires, é evidente, né? Lauro, Tamires, Lauro, um ataque perfeito, né? Um time perfeito. Que já se constituiu uma das maiores lideranças negras, como eu falei em você, de São Paulo do país. Ela topou na hora, né? Fizemos mais um belo episódio, vale a pena conferir. Obrigado, Tamires e Lauro. Obrigado. Beleza. Bom, e aí os cantores e os temas iam surgindo, né? E os preconceitos musicais caindo, os nossos, eu digo. E percebeu que todos os ritmos têm seu valor, sua história, né? A gente foi pesquisando, e o Lupa tinha me contado que ele tinha contato com o Marcelo Carvalho, colega do Daniel Feldman. Sim, Marcelo que está aqui. Professor tem um detalhe, ele é colega do Daniel Feldman, dormiu em Cuba, que não se revela, em Cuba, com o Cabé em um momento histórico no passado. Mas isso não importa, deixa para Dormiu em Cuba. Vamos qualificar essa coisa de dormir com o Cabé. Nós ficamos no mesmo hotel, por gentileza. É disso que se trata. Então, sem problema, Marcelo, sem problema. Não quis dizer na mesma cama, não. Isso já é na parte da intimidade, a gente não revela. E se ele não quiser falar nada, eu não vou falar, enfim. Deixa isso depois pra lá. ele vai ver isso, ele vai ter o direito de defesa. Bom, aí foi sugerido a participação do DJ Vicente, né? Marcos Vicente, ele é o criador do Marquinhos, Autobahn. Né? Marquinhos. Isso. O Autobahn, que é um projeto que toca música dos anos 80, e aí a gente resolveu falar sobre música dos anos 80, né, Lupo? Ninguém gosta de música dos anos 80, todo mundo gosta de música dos anos 80 aqui, eu acho, né? E é sensacional esse projeto Autobahn, vale a pena conhecer, né? Esse projeto Autobahn do Marquinhos é que ele se desloca, a música tocada por eles não é do proprietário. O proprietário dessas casas de shows normalmente impõe para eles e faz vamos dizer assim, tipo uma censura para que toquem as músicas que ele quer. Ele não, ele vai tocar as músicas que o pessoal gosta e tal, é um projeto interessante. Né? E aí o Marcelo e o Marquinhos sugeriram duas bandas, Pet Shop Boys e Midnight Oil, e o tema foi o pluralismo dos anos 80, né? Curtimos muito, obrigado, Marcelo, foi sensacional. Caiu preconceito sobre, porque tem muita gente que tem preconceito sobre bandas de dance, né? Que é só muita gente pensa que é lavagem cerebral, essas coisas, mas não é isso, não é mesmo. Por isso que a gente fez questão de escolher uma banda, conforme a gente disse lá no podcast, né, uma banda de tecnopop abertamente comunista, né, para deixar isso bem explícito, né, o quanto é preconceito. E só um comentário rápido, prometo que me calo, mas é que faz alguns dias não, faz um mês e pouco, o Midnight Oil acaba de gravar o primeiro álbum em mais de 12 anos e retomando suas melhores tradições de luta aí pelo movimento aborígene, né, para modificar a Constituição lá da Austrália, uma coisa bem bacana. Legal, que o Midnight Oil luta também pela sustentabilidade, é isso, né? Sim. É isso. Muito bom. Bom,
Aí, nesse ponto que a gente fez esse dos anos 80, a gente já tinha falado sobre samba, rock, reggae, dancing, né, com os anos 80. Erudita. Erudito, música erudita, é verdade. E aí a gente resolveu falar de uma coisa aí para balancear, a gente resolveu falar de punk, né, um movimento bem extremista aí. Foi um dos episódios mais empolgantes, e a gente falou sobre os Sex Pistols e a história do punk. Foi Sid Vicious. Sid Vicious. Sid Vicious, sensacional, cantando My Way. É imperdível. Sid Vicious cantando Grande My Way. Ele é uma quebra de... Isso é quebra de... Quebra tudo, né? Quebra paradigma, quebra tudo. Ele e a Nina Hagen também cantando My Way também é do caramba. Tá? O Sid Vicious ganha, tranquilo, mas a Nina Hagen tem uma versão boa também. Legal. Legal, eu não vi essa da Nina Hagen, quero ver. Vamos ver isso aí também. Flávio. Então, e aí, mas dentro desse nosso pensamento diverso, né? Eu lembrei da minha época do funk de James Brown. Não o Du é novinho, tem 18 anos. Exatamente. Mas, 18, né? Mas enfim. Mas eu lembrei do James Brown, que eu dançava funk lá na periferia, bem no subúrbio, e perguntamos. E a gente pensou no funk, e a gente começou a pensar como é que o funk sofreu tantas transformações para chegar no funk carioca e se espalhar para o Brasil depois do funk carioca, né? E aí lembrei do meu amigo Infante Combatente, né? Que hoje ele deve estar é o DJ Loi Correia Vieira. Serviu comigo em 89, depois lá naquela época ele já era DJ. Tocou aqui no Brasil, tocou no exterior, né? E aí a gente foi falar sobre James Brown, né? James Brown e a evolução do funk. Muita compreensão das transformações até a chegada no Rio de Janeiro do funk, né? Esse também é um episódio muito legal, né? E uma queda de preconceitos também. Você acaba nesses movimentos de entendimento da música e das transformações, você acaba perdendo preconceitos contra, vamos falar assim, todo tipo de música. Você acaba entendendo, né? E aí não tem como ter preconceito entendendo de onde veio e por que chegou onde está. Né? Porque tem razões sociais, todas as razões sociais. Esse episódio do funk é muito interessante, vale a pena também assistir. Bom, mas na sequência a gente pensou em falar sobre algum cantor nacional, né? Você conversou com o seu amigo professor de Ciências de Política da Universidade de São Paulo? Não, da Universidade Federal Fluminense, Marcos Iannone. Também membro do grupo do Bresser, né? E ele sugeriu a gente falar sobre Cartola. E aí, Marcos? Muito acertado. Marcos, foi emocionante o capítulo também, hein? O episódio, hein? Hein, Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Gosto de vários tipos de música, mas quando você me fez uma sugestão, sugeri Cartola, vocês acharam interessante, a gente conversou sobre o Cartola um pouquinho. Mas foi muito emocionante pesquisar sobre a vida do Cartola, por causa de todo o sofrimento que esse homem sofreu, e ele venceu no final da vida, né? É a superação mesmo. Né? Mas só que ele era brilhante, um gênio, né? E nem todo mundo tem oportunidade nessa sociedade, infelizmente, né? Ele era um gênio. Então, isso mesmo, aí definimos o tema Cartola, pobreza e superação, né, que é típico dos fortes sambistas que nascem e têm dificuldades na vida e alcançam o seu lugar no horizonte. E aí, depois da música nacional, para variar, o que a gente fez? Voltou para o rock e falamos sobre Janis Joplin e o movimento hippie também. Uma artista sensacional, com uma vida bem complicada, cheia de reviravolta. Mas outro ponto de você vai tocando nesses artistas, você tem uns pontos de emoção, né? O que a Janis Joplin lutou para não ter aquela overdose, mas ela teve, né? Ela lutou muito. De família tradicional, boas notas na escola até o ensino médio e depois. Exato. Né? Então essa vida tradicional muitas vezes não representa a realidade aí fora. A gente fica pensando nos nossos filhos, vamos dizer assim. Mas vamos em frente. A gente não estava contente, a gente queria diversificar nosso portfólio. Né? Estamos portfólio já. E a gente pensou em música sertaneja. E aí a música sertaneja a gente queria quebrar esse preconceito também da música sertaneja. E foi aí que chegamos em Márcio Zwipe, né? Nosso supervisor, projeto social no São Paulo de Esportes de Rendimento, né? E ele sugeriu
Por favor, aqui é a maioria corintiana. Só tem São Paulo aqui. Então, e ele sugeriu o Tunico e Tinoco, e a gente falou, vamos falar sobre a história da música sertaneja, porque é uma dupla mais antiga. Aprendemos muito, a gente vê similaridade na evolução. Foi incrível, se você for né? você pega a evolução do interior para a cidade, ou mesmo funk do interior para a cidade. Então, os estilos música vão sofrendo, porque eles nascem muitas vezes. Você pensa no blues, né? A mesma coisa que depois a gente vai falar um pouquinho, mas é isso, né? Então a gente foi caindo e foi ótimo o episódio sobre Tonico e Tinoco, não é verdade, Marção? Foi legal mesmo, cara. Foi bem bacana, interessante, né? E a gente chega até hoje aí, a música sertaneja tá um pouco triste, né? Perdemos aí o Parrerito do trio Parada Dura, né? De Covid, né? E perdemos aí semana passada o pai do Zezé de Camargo. Então, o nosso sertanejo a gente fica um pouco meio abatido, né? A gente curte muito tá sempre ali naquela bolinha de sertanejo, para nós é uma perca irreparável, pelo menos o Parrerito, né? No trio Parada Dura. Foi. E nesse episódio foi muito bom, porque eu, pelo menos, eu não conhecia tanto sertanejo, eu gostava mais das músicas mais antigas e tal, mas a gente entendeu como que a música veio se transformando, né? Desde o sertanejo mais classicão até o sertanejo universitário, né? Nos dias de hoje. Vale a pena conferir. Sim. Isso aí tá no episódio 17, junto com o Marcião aí, que ajudou a gente nessa história. Então, e na sequência a gente pensou em falar de movimentos migratórios, porque a onda trampista nos Estados Unidos contra os imigrantes, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos a importância dos imigrantes é fundamental, né? Você vai ver o imigrante no Vale do Silício, em Nova York, né? Então, cheio de preconceito. Então, a gente pensou em falar sobre esse movimento migratório. Aí eu falei com Mauro Breda, não sei se ele está aí, também estava no ensaio musical, né? Então não estava dando para ele vir, não sei se ele entrou, mas ele vai entrar em algum momento, né? Tá aí, Mauro? Não, Mauro não. Acho que o Mauro não está aqui, não. Então, e o Mauro, quem que é o Mauro? Mauro foi técnico da minha filha de ginástica olímpica, de ginástica artística, né? E é um dos maiores técnicos do Brasil, já colocou 2 meninas na seleção brasileira de ginástica artística. Você vê a nossa diversidade, que a gente gosta do diverso, né? E ele sugeriu quem? Red Hot Chili Peppers. É do Instituto IACHE, né? Sim, foi muito bom. E assim a gente fez, foi demais, né? Obrigado ao Mauro, depois quando ver esse podcast ele vai gostar. Sim. E aí falando em diversidade e coisa diferente, pensando nisso, eu gosto muito de coisa diferente, a gente pensou em falar sobre um jazzista francês chamado Django Reinhardt e a exclusão social, né? E aí eu lembrei de 2 grandes amigos meus, que são fãs do músico. Manolo Louco, que está aqui junto com a gente hoje. E aí, galera? E o Luiz Felipe Bevilacqua, que não conseguiu estar hoje por aqui, ele estava trabalhando, até onde eu estava sabendo daí. Mas foi muito bom, a gente se divertiu muito, assim, foi um episódio bem polêmico, para falar bem a verdade, mas foi muito divertido. A gente discutiu sobre anarquismo, tá? Eu e o Manolo Louco discutimos, não concordamos com nada, mas somos amigos ainda. Foi ótimo. Claro, a vida é assim mesmo. Então, mas a gente estava com saudade de quem? Ramonzito, claro. Saudade mesmo do Ramon. Porque o episódio que a gente fez com o Ramon, a gente chamou ele, pensou em chamar para a história do rock, mas o Eric Clapton, quem era fã era o Du, não era ele que era o fã. Então, a gente conversando lá nos grupos de WhatsApp, o Ramon falou, não, eu quero fazer, mas eu quero fazer sobre uma banda de rock alternativo dos anos 90, uma das maiores bandas de rock, que se chama Pavement. E a gente decidiu falar sobre movimento progressista dentro do rock, né? Então, salve a enciclopédia do rock, Ramonzito. Salve, Ramonzito. Isso aí, falar um pouco do indie, tá? Todo esse espírito e do Pavement, né? Claro. Do Pavement, e é isso mesmo. Foi incrível esse episódio também, aprendendo aí sobre indie. Mas aí, falando de diversidade, né? Tava chegando a Semana da Criança e a gente pensou em fazer um programa especial para a Semana da Criança. Eu lembrei do meu sobrinho, Cadu, ele tem 13 anos e hoje ele era para estar aqui, só que ele está num campeonato de videogame.
Pô, compromissos. Muito bom. Muito bom. E ele me sugeriu o cantor Travis Scott, né? E a gente falou do tema as músicas e transformações da infância e adolescência. Foi um baita episódio bacana, divertido demais. E o moleque me surpreendeu, mandou super bem, mostrou muita maturidade. Valeu, Cadu, quando você vê esse podcast, você foi sensacional. Que você continue sendo, que esse pensamento maduro que você tem, que você haja na sua vida, que às vezes não é bem assim pelo que eu ouvi falar. Mas tudo bem, tá válido para adolescência. Claro que tá, pô. Bom, e aí depois disso, depois de falar de Travis Scott, uma coisa de jovem, a gente voltou a falar de música erudita, né, Lupa? É verdade. Aí eu pensei em um amigo aí, advogado, que hoje não deu para ele estar aqui porque ele tinha um compromisso, especialista na lei de proteção de dados, né? Ele também faz parte do Instituto de Estudos Avançados, lá da USP, o professor Adame Campos, né? E aí a gente pensou em... ele falou que iria falar sobre Beethoven. Aí eu falei assim, mas qual o tema que a gente pode ligar a Beethoven? E aí a gente foi pesquisando e decidiu falar sobre quebra de paradigma. Beethoven, quebra de paradigma. O podcast rolou finalmente com a presença desse gentleman, porque o Adame é um verdadeiro gentleman, uma pessoa... Todos são, né? Mas o Adame é... Bom, então a gente teve esse episódio com o Adame para quebrar um pouco essa nossa veia erudita. A gente falou um pouco sobre Pink Floyd e o pensamento crítico. E também foi um outro episódio bastante polêmico. A gente tinha algumas curiosidades sobre a origem do rock também, né? E a gente resolveu fazer um outro podcast sobre a história do blues, né? Então, o Ray Charles, a história do blues, a superação da deficiência e do racismo, que foi a luta do Ray Charles aí pela vida. Então, e nessa linha aí do blues, porque você pega... Por que a gente teve curiosidade também pelo blues? Foi através do conhecimento, porque a gente viu que a origem de todas as bandas do rock vieram do rhythm and blues, né? Então existe a diferença lá de blues, rhythm and blues. Esse nosso... penúltimo episódio, antes desse aqui, é muito interessante porque dá para compreender como que veio do blues, nasceu o blues, foi para o rhythm and blues, que foi para a cidade também, sempre essas transformações, e como que surgiram essas bandas de rock e por que surgiram na Inglaterra grande parte dessas bandas de rock. Não é isso, Du? Exato, foi isso mesmo. Então, agora a gente estamos no episódio de fechamento dessa temporada de 2020 e a gente vai passar a bola para vocês agora, para os nossos convidados, né? Uma pergunta bem simples. Né? Tranquila. Tranquila. Não se preocupe. O ano de 2020 foi um ano completamente atípico, né? Cheio de ameaças, riscos, racismo, pandemia, mas também possibilidades e ensinamentos, né? Para vocês, qual é a grande lição de 2020? Posso falar? Pode, claro. Ninguém falou. Aprendizado. Em todos os sentidos. Eu acho que a gente, sem perceber, foi desafiado em todos os sentidos, né? Na capacidade de se manter isolado, na capacidade de exercitar o relacionamento com a família, na capacidade de matar a saudade através das videoconferências, na capacidade de não conseguir abraçar nem ser abraçado, na capacidade de aprender a trabalhar através o home office, né, que deu muito bem para perceber que funciona maravilhosamente. Então, coisas que a gente fazia só de vez em quando, a gente passou a fazer diariamente, e deu para perceber que ninguém precisa mais tanto de escritório assim, você pode manter funcionário dentro da sua casa trabalhando, que também dá muito certo. Eu acho que a gente aprendeu a confiar, a acreditar, a exercitar a coisa de não ter medo, ou de aprender a se cuidar, mas também sem ficar com aquela coisa do não posso olhar para ninguém porque posso pegar Covid.
Eu acho que testou a gente em todos os sentidos, e eu acho que cada um, se começar a olhar por esse lado, vai descobrir um monte de histórias pessoais interessantes para contar. Então, para mim, o que resume 2020, apesar de ter sido um ano extremamente difícil, porque tirou todo mundo da zona de conforto, obviamente, foi um ano de muito teste e de grandiosos aprendizados. Legal. Sem dúvida. Vou complementar aqui a Adriana. Sem dúvida nenhuma foi um ano de aprendizado, e acho que foi um ano que a gente percebeu que saúde é tudo, né? O resto a gente dá um jeito. O emprego a gente dá um jeito, o trabalho, tudo a gente consegue arrumar, a gente consegue se adaptar. Mas saúde, cara, não tem preço. Você pode ser riquíssimo, você pode morar num castelo, enfim. Acho que isso sem dúvida nenhuma. A gente escutei muito, né? Algumas pessoas falam, é um ano perdido. Na boa, não tem nada de perdido. Foi um super ano. E assim, eu consegui ver muitas coisas boas que aconteceram, de transformação, minhas pessoais, da minha família, das pessoas que eu trabalho. Foi um ano assim, está sendo um ano, com certeza, acho que o aprendizado é a palavra que resume, e que eu acho que a gente vai para 2021 sempre levar com a gente o que aconteceu esse ano, e a gente se cuidar mais, se respeitar mais. Acho que também o respeito é uma coisa que a gente aprendeu bastante, e a tolerância. Acho que só para complementar o que você falou, Fernando, eu acho que o Covid foi a coisa mais democrática que podia acontecer, porque nos igualou. Meu cachorro está latindo, deixa eu desativar o... Eu acho que... Eu acho que a gente tem que... Isso é um aprendizado, isso é aprendizado. Aprendizado com cachorro, todo mundo tem cachorro. Eu ia falar sobre isso, só para pontuar aqui. Eu acho que todo mundo vai concordar que o aprendizado foi a palavra-chave, né? E eu queria também citar outra coisa que para mim foi essencial, que é acreditar, não desistir, né? Porque com isso muita gente desistiu, com esse problema que teve esse ano, vários problemas que a gente teve esse ano, desde problemas sociais, problemas de preconceito, de racismo, problemas econômicos, políticos. As pessoas chegam ao ponto de desistir, falam, eu vou largar a mão de tudo e vou tentar outra coisa e tal. Não desiste. Se você faz o que você ama, você tem que acreditar até o fim, cara. Porque eu vi uma oportunidade aparecer para mim esse ano, cara. Eu estava prestes a desistir do meu trabalho pessoal de rock cigano do Manolo Louco e despretensiosamente recebi uma proposta para uma produção musical para gravar. Então, acredite, eu quase não fui nesse lugar. Então, tipo assim, não podemos deixar de acreditar nos nossos sonhos, né? Aprender e acreditar sempre. Acho que para mim teve um peso muito grande. Lauro, isso. Para mim teve um peso muito grande, acho que não, pensando um pouco no desvelamento das situações, desvelamento da realidade, né? Acho que teve, sem sombra de dúvida, a ascensão e a visibilidade das questões étnico-raciais foi muito forte, e, sobretudo, das mulheres negras. Então, você teve um vasto número de lives, um vasto número de candidatas, um vasto número de mulheres se colocando à frente. Assim. Foi o ano de ápice de ascensão de algo que já vem sendo construído. Então, eu acho que isso teve um peso muito grande. Então, acho que esse ano de 2020, para mim, isso é uma das coisas. Uma outra coisa, e aí eu acho que um peso fundamental também, é a questão das mazelas do governo federal. Isso também foi desvelado. Tá? Então, o quanto esse governo é contra a vida das pessoas. Mesmo pessoas que votaram, que o colocaram lá, puderam perceber isso, e alguns até se envergonharam, né? Então, acho que essa pandemia também trouxe isso como um marco. Concordo. Um outro, para mim, um outro marco é um pouco a questão
do início de restabelecimento de uma esquerda. Porque o que aconteceu? 2018, e até mesmo um pouco antes com a Operação Lava Jato, então, houve um desacreditar na esquerda que foi assim, é quase que como se tivéssemos como fênix, né, que renascer das cinzas. E eu acho que esse ano de 2020 também possibilitou isso. Um início, porque a gente entende e compreende que, se continuarmos separados e divididos, vai ser muito mais fácil tocar fogo ou meter bala na gente. Então, eu acho que é preciso ficar atento a isso. E uma última coisa também, que foi um desvelamento, para não falar muito, que foi um desvelamento, é a questão do abismo entre pobres, médios e ricos no país. Eu trabalho em escola, né? Eu trabalho numa escola no Tatuapé, embora seja no Tatuapé, ela atende dois tipos de pessoas totalmente diferentes. As pessoas das comunidades do entorno ali, bem pobres, e as pessoas de classe média. E a gente viu o quão é difícil ter acesso à internet, acesso a bens e serviços para as pessoas pobres. É como se não teve como esconder isso do ponto de vista de um trabalho educacional. Então, as pessoas que estão à margem ficaram mais à margem. Então, a marginalização... desigualdade. A marginalização é um processo que, assim, é abismal nessa sociedade brasileira, esse processo. Tá? E eu acho que, então, essas quatro coisas me desestabilizaram um pouco mais. Além de outras reflexões que a gente foi fazendo aí, vendo as lives, conversando com as pessoas, olhando os espaços, discutir Brasil e Estados Unidos, que eu acho que essa é uma discussão também muito legal, até mesmo do ponto de vista de racismo, mas isso fica para depois. Para o próximo podcast no ano que vem. Ano que vem, com certeza. Ou para um pouco mais tarde. Chegou agora, só para pontuar, chegou agora o Cabel, Carlos Alberto Cordovano, professor lá da Unicamp. Já falamos sobre Noel Rosa aqui, que eu comprei 4 livros, que você inspirou e tal. Já falamos. E a pergunta que está agora é os aprendizados que tivemos nesse ano tão difícil que foi 2020, né? Então, posso pegar o gancho aí dos nossos antecessores para falar um pouco também? Claro, Flávio. Tá bom, então, eu queria, assim, ouvir inspirado aí o que falou o Adriano, o Fernando, o Manolo, o Lauro, né? E tentando sintetizar isso aí e traduzir da maneira que me tocou, né? A minha percepção foi que o grande legado deste ano foi... Eu não sei qual vai ser o resultado, mas por um momento as pessoas tiveram que sair do automático. Sempre que acontece alguma coisa que frustra as expectativas, uma coisa muito inesperada, a gente para pensar. Opa, estava seguindo aquilo automaticamente, era todo dia a mesma coisa, de repente o mundo mudou para uma coisa muito diferente, a gente parou para pensar. Então a gente saiu do automático. E acho que o primeiro grande legado, e que sintetiza muito daquilo que o Lauro falou, é o seguinte: não dá para mentir. Né? A gente tinha uma parcela da população que vivia, a maior parcela da população que vive em condições que estão abaixo daquilo que a gente deseja para um ser humano, e a gente fazia de conta que isso não existia. Né? Não dá mais para fazer de conta. Pronto, acabou, isso vai lá. Embora a Adriana tenha comentado que a Covid foi democrática, como vírus, sim, né? Mas como impacto na sociedade, muito ao contrário. Né? No começo, né, tinha muita gente que dizia: não, estamos todos no mesmo barco. Não, aquele mesmo barco o quê, cara? Está todo mundo no mesmo mar revolto, eventualmente. Né? Tem gente que não está, inclusive. Né? Mas vamos dizer, supondo que todos estejam no mar revolto, tem gente de iate, tem gente que nem boia tem. Né? Então isso ficou muito patente, né? Ficou muito evidente. Né? E a gente, daqui a pouquinho a gente vai esquecer disso. Né? Mas pelo menos por um momento, a gente não pôde mais mentir. A gente não pôde mais fazer de conta que isso não existe. Então, para mim, esse é um grande legado. Né? Claro que tem, para quase todo mundo, né? Foi uma oportunidade de também parar, olhar para si mesmo, perceber que está levando a vida nesse modelo automático. Eu não estou dizendo só em relação à percepção
das questões sociais, mas das questões pessoais, que na verdade vem antes das questões sociais, né? Quer dizer, quando você se percebe como ser humano, percebe o que você está fazendo da tua vida, o que você podia estar fazendo com a tua vida de útil e tal, né? E não está, porque está todo dia ali no automático, isso já é uma grande conquista e permite que você passe a olhar o outro também e se preocupar com o outro aí, né? E aí eu queria fechar isso pegando um gancho um pouco no que o Manolo falou e naquilo que o Edu falou quando lembrou do sobrinho dele, o Travis Scott, né? O Cadu, O Cadu. Não, tô brincando. Mas você mencionou a questão da música inspirando, né? Música sempre é inspiradora, né? Todos os tipos de música. Eu, particularmente, adoro o som de tambor, por exemplo. Eu comprei outro dia um tambor xamânico aqui para ficar batendo no tambor. Eu gosto do grave, eu gosto desse tipo de coisa. Tal. Acho que é porque eu tenho um pouco de ascendência negra, índia, quer dizer, nativa brasileira, polonesa. Eu tenho música na história inteira. Mas o que eu queria dizer, né, é que há uns anos eu já não era mais adolescente, né? Mas ouvi uma música do Pavilhão 9, que é uma música que chama... Eu acho que o título é Trilha do Futuro dos Aliados. Se não é isso, é algo parecido, mas a letra é essa, né? Que dizia: essa é a trilha do futuro dos aliados, ritmo e poesia. Até aquele momento eu não sabia que rap significava Rhythm and Poetry. Descobri neste dia, né? Mas esta expressão, a trilha do futuro dos aliados é ritmo e poesia, ela me pegou de tal jeito, estou falando de 20 anos, né? Que eu passei a olhar o mundo desse jeito. Eu disse, cara, é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter ritmo, tem que fazer as coisas, mas tem que ter poesia, né? E a poesia é o enxergar o outro, é o se amar, é amar o outro, é festejar junto, tal, né? Então, assim, cara, a música inspira. O legal desse programa que vocês produzem é isso, cara. A música é uma grande inspiradora de um mundo melhor. Então, acho que a gente não podia perder essa oportunidade. Apontou lindamente, Flávio. Parabéns. Perfeito. Muito bom. Acho que o Ramon queria falar. Ele ergueu a mão. Então, não, eu queria... Adorei aí as observações de todo mundo aqui. Eu acho que a primeira coisa é isso, a gente não estaria, se vocês tivessem convidado, aliás, final de 2019, vocês nem teriam pensado em fazer o podcast, nem vocês teriam conseguido juntar toda essa galera, ou mesmo, não, tenho compromisso aqui, tenho não sei o que, tá? Então, essa coisa de poder... de ver que, digamos, as distâncias são mais facilmente superáveis. Isso aí acho que foi uma lição muito boa, né? Outra lição que acho que deixou ano, né? Para mim, acho que a importância da ciência e da educação, certo? Tá? Ou seja, a gente se encontrou com uma doença desconhecida, perigosa, super complicada, e aí com o esforço coletivo da humanidade, laboratórios em diversos países, China, Rússia, Inglaterra, Brasil, a humanidade está conseguindo dar uma resposta que abre uma esperança grande, né? E aí também, pegando o que o Lauro falou, aí também mostra também o problema que são os caras que se opõem a isso, né? Os caras nossa turma de terraplanistas, negacionistas, em diversos lugares do mundo, né? Então, e uma coisa que fica para mim como dos não aprendizados, ou seja, não sei se uma das coisas ainda a solucionar, né? Que acho que a questão, digamos, a questão da ação política, né? Porque acho que isso, a gente está muito, digamos, eu não tenho a solução, tá? Mas, em certa medida, a ação política para todo mundo depende muito de estar na rua, estar fazendo coisas, estar reclamando, tal, né? Fazendo campanha. Né? E isso aí a gente viu, inclusive, na dificuldade. Assim, o sea, imagino que a Tamires deve ter sofrido um monte, tendo sair, digamos, tentar sair, isso, fazer política quando você não pode estar na rua, não pode estar conversando com as pessoas, não pode estar agitando, tal, é realmente uma dificuldade que espero que de alguma maneira a gente invente uma maneira de conseguir solucionar no futuro, né? E sair
das não lições, das dívidas para o futuro. Fala, Marcelo. Bom, primeira coisa que foram 3 falas aí muito boas que eu gostei, do Lauro, do Flávio, claro, do Ramonzito, sem dúvida, né? E eu fiquei pensando aqui no que seria uma palavra capaz de sintetizar o que foi essa experiência, né? Certamente dura, mas certamente cheia de aprendizado também. Talvez a palavra para mim seja resiliência. Nós nos mostramos capazes de resistir, né? Tenho alguns professores universitários aqui, né? Nós tivemos que nos reinventar, descobrir novas formas, né? Acho que a maioria de nós não tinha uma experiência grande em ensino à distância e tivemos que nos virar. E fazendo isso, né, pelo menos aqui no nosso caso, né, nas federais, lutando contra o pior governo da história do Brasil, né? E certamente um dos campeões a ser o pior da história da humanidade, né? Tanto pelo pendor fascistoide, quanto pela mais absoluta incompetência, né? Não basta ser canalha, é preciso ser burro. Esse governo conseguiu juntar o que existe de pior, né? Então, apesar de tudo isso, nós estamos resistindo, né? Na nossa casa, na Unifesp, estamos no 2º semestre letivo, por incrível que pareça, de 2020, né? E trabalhando com tudo que a gente pode, né? Com muito improviso, mas com muita vontade, com muita força, né? E eu pego aqui de novo, né? Eu já tinha comentado antes, vou insistir, porque, claro, sou fanzaço da banda, mas acho que é uma analogia em relação a esse aspecto da resiliência, né? Eu falei que era o primeiro álbum do Midnight Oil em 12 anos, não, é o primeiro em 18, né? E eles fizeram isso agora em 2020, né, com limitação claro, né, de comunicação, e ainda assim eles conseguiram manter a tradição de ser muito permeáveis, né, as First Nations, né, como eles chamam, né, as tribos aborígenes, e eles tiveram cantores aborígenes, mesmo à distância, gravando junto com eles e enfrentando até a dificuldade pessoal mesmo, né, de um membro da banda ter falecido agora, né, faz muito pouco tempo. Ele vinha lutando já contra uma doença crônica difícil e eles perderam, né? Então, acho que resiliência sim, né? Resiliência considerando a pior pandemia em mais de um século, resiliência às tendências fascistoides, resiliência com respeito a essa terrível desigualdade que vem de séculos, né, a respeito da qual o Lauro falou com tanta precisão. De minha parte, acho que seria isso. Posso fazer um comentário sobre o que você falou, Marcelo? Opa! Eu concordei com tudo. Entretanto, eu vou propor a troca de uma palavra conceitual. Isso porque eu sou engenheiro por formação, né? Tá bom. Todo mundo está usando a palavra resiliência para dizer a gente precisa se transformar, tal, né? Importância, né? A resiliência, do ponto de vista de engenharia, é a capacidade que o material tem de se deformar sob pressão, e uma vez que a pressão cessa, ele volta para a sua condição original. O que a gente precisa, do meu ponto de vista, e eu acho que interpreta aquilo que você falou, é mais do que essa característica, é plasticidade. A gente precisa, de fato, se transformar, né? Porque claro, o que eu vejo que acontece na nossa história, no dia a dia, é mais resiliência no sentido da mecânica mesmo, que não, todo mundo, no momento está difícil, que nem agora, tal, a gente cede à pressão, se deforma um pouquinho, muda um pouco de posição, de ideia, tal, mas quando passa, cara, todo mundo volta para o meu lugar, né? E é isso que a gente devia, né? A gente não quer isso, cara, a gente quer... Assim, quer ser deformado, a gente precisa se deformar, cara, a gente precisa se transformar. O problema era a normalidade anterior. É, né? Isso aí. Então, a gente tem que se deformar definitivamente. É isso aí, cara, isso é plasticidade. Definitivamente não, que definitivo não é bom, né? Tem que se transformar. Constantemente se deformar. Continuamente. Aliás, Raul Seixas, né? Raul Seixas. Eu pensei nisso, não mencionei e deixei para você, Flávio. Fica a sugestão aí para uma próxima. Acho que a Mônica quer falar agora. Eu quero. Oi, boa tarde. Boa tarde, Mônica. Eu falei que eu não podia falar porque eu estou experimentando o aparelho, então, às vezes, quando eu uso o aparelho, parece que eu estou bêbada. Mas, enfim.
Eu só queria dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que o Maurício não sabia, né? Eu tocava violão clássico e fazia pelo menos uns 25 anos que eu não tocava. Desculpa, Aí, podcast o ano que vem, comprometida. não, 25 anos é muito tempo, né? Mas, depois do convite do Trilha Sonora, eu peguei o violão de novo, eu descobri que ele ainda funciona. Que legal! Aí, andei tocando um pouquinho. Para dizer o seguinte, né? Só contei essa história, não me convidem para tocar. Diz a lenda que quando eu começo a tocar e cantar, eu ganho uma grana para que eu pare de fazer isso. Mas o que eu queria dizer é que esse é um exemplo de que, como foi dito aqui, a música ela gera esperança. A música ela une as pessoas em lugares diferentes do mundo. Mas o que a gente passou nesse período de pandemia, né, é mais do que unir as pessoas. A gente vai precisar de mais do que isso. A gente vai precisar de energia criativa para os desafios que a pandemia coloca, né? E aí eu lembrei de uma música, Rosa de Hiroshima. A gente não falou disso aqui, mas a desigualdade ela tem um efeito perverso, ela cerceia vidas humanas, mas ela cerceia futuro. E essas crianças de pais de menores condições, que não tiveram acesso a tratamento, com mães trabalhando, com as crianças em casa, elas não tiveram condições de cumprir os requisitos mínimos de educação. E no futuro, não muito longínquo, elas terão sérios problemas de aprendizagem, né? E é esse o futuro que a gente vai tentar, vai estar nos colocando agora. Então, eu acho muito triste falar isso, porque eu queria ser mais esperançosa, mas eu não consigo, porque eu fico imaginando essas crianças com dificuldades de aprendizagem, os pais, parte dos pais desempregados ainda buscando realocação, e essas são as crianças que vão herdar esses desmandos desse governo, e vão ter muita dificuldade para se superar e para conseguir vencer esses desafios. Eu não consigo ser otimista diante disso. E eu vejo nós que somos professores, ou que a gente vive numa bolha, né? A gente está se falando pela internet, a gente está podendo participar de uma discussão como essa, porque a gente tem recursos, a gente tem rede, a gente tem computador, né? As crianças nas escolas, né? O Lauro colocou esse depoimento, eu não sei, se eu fosse você, eu estava chorando até agora. Eu não ia conseguir viver com isso, né? E saber que essas crianças estão tentando assistir a aula por rádio, pela TV, e é com o futuro dessas crianças que eu me preocupo. E para nós, o que sobra Então, eu não tenho lições muito boas disso. Eu tenho desafios muito emergentes, urgentes. A gente precisa saber se comunicar, a gente não se comunica direito com quem a gente se encontrava todo dia no trabalho, a gente não se comunica com os nossos filhos, diferenças de 5 gerações, as diferenças de gerações foi mais uma coisa que a pandemia mostrou e que nos coloca num abismo muito grande em relação aos nossos filhos. E eu não estou nem falando da desigualdade, né? Eu sei que o Maurício também tem uma filha, né? E muitos de vocês devem ter filhos. Para mim está sendo muito difícil isso, e para muitas outras mães e pais, né? Então, eu acho que a gente sim tem que ter esperança, porque senão a gente naufraga. A esperança passa pela poesia, passa pela ciência, passa pela música, mas ela também passa por comunicação. Então, um aprendizado que eu vejo é a gente não se comunica bem. E por pior que seja esse governo, eles conseguiram usar tecnologias e formas de comunicação que teve aderência. Tá? E a gente não. Ou a gente resolve isso, ou a gente vai continuar tendo problemas muito maiores, né? Então, não queria que minha participação fosse assim tão pesada, com todo mundo quieto. Foi ótima, foi ótima. Mas... Foi muito boa. Eu só queria dizer que, do meu mundinho privilegiado, de classe média alta,
de grandes estudos. Trilha sonora me ajudou a voltar ao meu passado e resgatar a beleza da música. Muito obrigada, Ana Marcelo. Valeu! Olha o legado aí. Muito bom. Dá licença, pessoal, mas o fato assim, música, poesia também foi uma coisa muito falada aqui no grupo e também durante essa pandemia foi também um momento muito fértil para as escritas. E às vezes escritas poéticas mais politizadas, mais amorosas, mas um grande espaço para as escritas. E eu vou pedir licença a vocês para dizer um poema que eu também escrevi nessa pandemia. Opa, que maravilha, que privilégio. Ele chama Contagem de Corpos. As conexões são em vida, mas simbolicamente estão na morte. Desapareceu o território da visita a cada 2 de novembro. Não há existência que inexista e não há morte que não fosse antes vida. Histórias e memórias destroçadas pela vala comum, onde digentes são transformados em indigentes. Corpos de desconhecidos em vida tornam-se vizinhos, enfileirados na vala do estranhamento. Pessoas inumeráveis, soterrados por máquinas, com uma pá de ferro, sem tempo para despedida. Humanidades desumanizadas. Causos da vida do morto, antes contados tomando pinga, viram palavras em rede nacional declamadas por autores globais. Não há fortaleza que resista à dessacralização da vida. A morte é transcendência. Está no ato de criar e findar dignamente. Lauro Cornélio. Muito bom, parabéns. Muito bonito. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu entendo quando eu digo eu tenho o privilégio de ser vizinho do Lauro. O Lauro é sensacional. Cabé, mais um comentário aí seu sobre esse ano. Bom, boa tarde aí a todos. Boa tarde. Boa tarde, Cabé. Marcelo, o Ramon. Adriana Cury, levanta a mão, Adriana. Mônica, levanta a mão para... o Marcelo Carvalho, você sabe lá da história de Cuba, então... Flávio Ferrari, Manolo Louco, levanta a mão aí, toca música, cantor, músico. Márcio Zwipp, que é supervisor de um projeto social lá do São Paulo, e o Lauro, né? E não só o Lauro, agora Fernando Gutovich também, que é dono da The Group, uma empresa de live market. Bom, eu queria dizer assim, estou bastante contemplado com todas essas falas, concordo. Eu queria fazer um registro compartilhado da pandemia. Falou, esse aqui é um programa que fala de música, né? Cabé, eu acho que você tá com a mão em cima do microfone, tá abafando um pouquinho. E agora? Agora também. Melhorou. Eu queria fazer Chega mais próximo, Cabé, um pouquinho da... Aqui? Isso, melhorou. Eu queria fazer um registro e... coisa angústia. Registro assim, como você quer um programa de música, que falou muito de música, de poesia, vou fazer um registro aqui de 2 mortes na pandemia. A primeira do Aldir Blanc. Aldir Blanc.
Separável. Né? E a segunda, na qual eu queria me deter um pouquinho mais, a do Sérgio Ricardo. Né? O Sérgio Ricardo é um dos maiores músicos da música brasileira, um dos maiores compositores da música brasileira, né? Além de ser cineasta, ator, cantor, né? Compositor de trilhas, um sujeito que estava ali na criação da bossa nova, na criação do cinema novo, né? Depois, quando a música brasileira dá uma virada na década de 60, ele produziu obras belíssimas, magistrais, principalmente na década de 60. Cabé, seu áudio está muito ruim. Está um pouco ruim. Podemos fazer o seguinte, vamos reentrar todos. Não, mas talvez se ele fechar a câmera da imagem e falar, às vezes melhora. A gente tem vivido algumas experiências dessas. Todo mundo tem vivido isso. Nas minhas aulas acontece isso. Fala, Cabé, vamos ver. Será que melhora aqui? Melhorou bastante. Melhorou. Então, o Sérgio Ricardo, que é um dos maiores músicos da música brasileira, além de ser cineasta, pintor, compositor de trilhas, né? Era um sujeito que estava ali no núcleo da criação, da invenção da bossa nova, né? Um sujeito que estava no núcleo da invenção do cinema novo, da música brasileira na década de 60 da virada, ele produziu obras belíssimas, discos magistrais na década de 70, ou talvez sem o devido reconhecimento da sua obra. Eu acho que aqui, no programa de tal, eu acho que vale esse registro. Quanto às angústias da pandemia, estou contemplado por todas as falas, por tudo que disseram, concordo com tudo. Agora, eu queria compartilhar duas angústias. Pontualmente, a questão você teve duas angústias. A primeira angústia... Está gravando aí? Está gravando agora. Sim, a ameaça de golpe. Né? A ameaça de golpe. A outra é o seguinte: será que com tudo isso, nós passamos uma política deliberada de genocídio, a revolta não foi pouca? E deveríamos esperar mais revolta? Então, posso fazer um comentário sobre isso, Gabriel? Eu penso o seguinte: essa política foi assim mais explícita por parte do governo federal, mas por outras entidades de governo também houve uma política genocida. Entretanto, foi cercada da imprensa. Se você vê o número de mortes que aconteceram em São Paulo e você compara com outros países da Europa, é um absurdo. Você foi cercado de uma imprensa que você fala que joga em torno da ciência, mas a ciência não estava a favor. Não teve um fechamento como teve na Europa, por exemplo. Eles pegaram, fecharam tudo e depois aí foi melhorando a situação. Eles foram abrindo mais rápido, é claro. Mas o impacto inicial devia ser mais forte do que um prolongamento. E você viu que a gente ficou no platô de mortes muito tempo. Né? Ficou naquele platô alto de morte, muita gente morrendo, e agora está voltando de novo. Né? Então, que na realidade a gente percebe que tem um interesse por trás ali, ou seja, de escolas particulares, né, que querem abrir as escolas, que estão pressionando. Essa tem menos força, né? Pelo menos tiveram um pouco menos de força aqui em São Paulo. Mas os outros setores da economia pressionaram muito. Né? E o fechamento, eu acho que no início foi mais fraco do que deveria ser. Né? Se você compara outros países da Europa, por exemplo, né? Como nos Estados Unidos está problemático, né? Você vê lá quantas mil pessoas estão pegando o Covid agora nesse momento, né? E é essa pressão econômica mesmo, né? E lá a dificuldade é maior porque os estados são independentes, né? Aqui também tem essa política independente, poderia ter um fechamento maior em determinados estados, como em São Paulo, mas se você pega os números de mortes, é um absurdo. Então,
eu interpreto, né, como política genocida também, uma política que não foi efetiva, né, nessa diminuição, como foi feito na Europa, e você podia poupar muitas vidas, essa é a verdade. Então, na direção do que você falou, Cabel. Márcio, quer falar alguma coisa, Márcio? Vou falar sim, claro. É bom, como a gente está com um tema musical, eu prefiro englobar aqui em 1977, o maluco dizia que a Terra ia parar. Ele falava aqui, ó, que ele sonhou, chamaram ele de louco, maluco que sou, eu sonhei que a Terra parou. O Raul Seixas. O dia que o ladrão não podia roubar porque não tinha dinheiro para gastar. Não tinha onde gastar. O padre não ia fazer missa porque não tinha ninguém. Então, em 1977, quem gravou essa música? Quem olhou essa música? Saiu para medicar porque não tinha ninguém. Porque a doença não estava lá. Esse cara é maluco. Em 1978, quem lesse essa música falou assim, jamais isso acontecer. Olha aí, ó. Eu acho que essa é o que fecha esse podcast aí pra gente, cara. Porra, Marcelo! O dia que a Terra parou, Raul Seixas. Que a Terra parou em 1977, ele falou isso e a gente nem deu bola pra ele, hein? Hoje é a que mais toca no ano inteiro, cara. Muito bom. Mandou benzaço. Mandou muito bem. Bom, eu acho que fomos todos agora, então, né? Sim. Beleza, galera. Agradecer aí, obrigado pela oportunidade. Essa pluralidade de ideias é sempre bom debater com civilidade, né? O mesmo direito que eu tenho de pensar o que eu quero, você também tem. A gente só não pode se matar, não é isso, galera? É isso aí, Manolo. Bom, então eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente hoje e os que não estão aqui também. Gostaria de agradecer, porque é sempre um prazer, né? Estar em boa companhia e vocês são ótima companhia. Com certeza vão ser chamados de novo para participar. Eu espero que vocês queiram participar de novo do nosso podcast. Espero que vocês aceitem. Exatamente. Opa! Quero agradecer também o pessoal que acompanha a gente, né? Os nossos telespectadores aí, não sei se é tele, mas bom. Podcastadores. Que acompanha a gente e dá força para o nosso trilha sonora. Muito obrigado, gente, a todos. Obrigado. Então, eu queria agradecer a vocês também. Muito emocionante ter vocês todos com a gente. Foi muito. E os que não estão aqui também, que vão ver também depois essa homenagem, que essa homenagem mais para vocês também. E foi muito bom. E o ano que vem a gente espera que essa vacina chegue logo e que todo mundo melhore, que a gente saia para a rua, mas com outra visão também, né? Com a visão mais realista aí do mundo. E podemos melhorar um pouco esse mundo aí com a nossa pequenininha contribuição que cada um pode dar, né? Então, muito obrigado. Festa não vai ser mais aquela festa, né? Aconchegante, com família e tal, mas boas festas a todos aí. Um ano maravilhoso o ano que vem. Muito obrigado. Queria agradecer vocês pela iniciativa, parabéns, foi muito divertido fazer e acompanhar. E já vou deixar uma dica aí para o ano que vem. Para o Maurício, eu quero ver essa dança do funk o ano que vem. A gente precisa fazer um programa, quando tiver do funk, vai ter que ter um pedacinho da sua apresentação de dança, hein? Mas tem, mas coloquei lá no funk. Coloquei o funk lá. Tá lá no funk que a gente fez com de Deloy. Tem uma parte que eu danço lá, colocou lá no meio. Tem lá, tá lá. Tá todas as piruetas, estão boas. Não, todas não tá, né? Todas não tá que não dá pra fazer mais, né? Aqueles pulos no chão, quebra a perna, pô. James Brown até o final fazia, hein? Mas ele era... Ele era James Brown, né? Ele era James Brown. Pelo amor de Deus, elasticidade. Mais difícil do que isso. É verdade. Então, bom, gente, então esse foi o último episódio dessa temporada de 2020. Gente, valeu, muito obrigado. A gente se vê no ano que vem. Um abraço. Beijo e sucesso. Valeu, sucesso. Tchau. Feliz Natal. Valeu. Energia positiva. Isso aí. Energia total.